Oi, gente, tudo bem? Bom a gente ter esse espaço agora de diálogo. A gente teve que fazer algumas modificações, mas a gente ia jamais deixar de dialogar sobre o tema que a gente tinha proposto e combinado com vocês. Então, a nossa temática de hoje são os caminhos para a proteção. O Charifam Brasil, ele atua, né, há mais de 50 anos no Brasil, e um dos seus pilares, né, dentro da sua missão, é a proteção de crianças e adolescentes, a defesa dos direitos de crianças e adolescentes e também dos jovens. Então, esse trabalho, essa bandeira, essa pauta, ela faz parte de todo o trabalho que é desenvolvido ao longo de todos os anos, de todos os meses, em conjunto com as organizações parceiras em 7 estados brasileiros. Então, no mês de maio, né, por conta desse marco, dessa realidade, que nós temos que dar destaque, nós intensificamos o nosso trabalho de mobilização e também de divulgação de informações. A gente precisa democratizar a informação sobre esse tema também, né? Então, devido à pandemia também, que estamos vivendo, essa restrição, esse isolamento social, nós tivemos que redesenhar toda a nossa estratégia, utilizando fortemente a internet, as redes sociais, como ferramentas de comunicação, como ferramentas de alcance dos diversos públicos, para chamada de atenção, para se conectar, para se mobilizar, para se sentir tocado, tocada com essa pauta, se sentir responsável. E muito mais, né, com uma intensidade, como eu dizia anteriormente, é uma intensidade maior, no sentido de que esse isolamento, que é uma estratégia para proteção, para evitar o contágio, para evitar a contaminação contra o coronavírus, ele também tem sido um espaço, né, quando as pessoas estão em casa, de promover ou de facilitar ou de contribuir para situações de violência contra a criança e o adolescente, né? Nós temos notícias de vários países, inclusive no Brasil, né, a situação da violência, do abuso sexual, né, que já acontece e que tem se intensificado, aumentado nesse período de isolamento. Então, quão importante a gente trazer esse tema, a gente conversar, a gente dialogar a respeito, né? E abrir espaços, né? É um tema que é complexo, falar do abuso, da exploração sexual, é um tema muito complexo. Ele envolve questões de saúde, questões sociais, questões econômicas, culturais. Ele envolve muitas vezes o medo, o receio, a falta de informação. Então, quando a gente traz essa pauta nessa live e outras, né, a gente tem a semana toda de lives com a temática do abuso e cada uma dentro de uma especificidade do tema, de uma parte desse tema, a gente faz essa convocação a todos. Nós precisamos dialogar a respeito. Nós precisamos dar atenção à criança, escutar a criança. Então, não é uma coisa só de ONG, de organizações da sociedade civil, não é uma coisa só do conselho tutelar, né? A gente tem que ampliar essa perspectiva no sentido de entender que é uma responsabilidade de todos. Não basta a gente ler a Constituição, o artigo da Constituição que fala sobre isso, né? A gente precisa projetar isso em nós e se sentir responsável. Então, a nossa convocação, nosso convite para todos que nos assistem é justamente isso, da gente criar espaços, né, de diálogo, de debate, de acesso à informação, de transmissão da educação, espaços educativos, seja nas igrejas, seja nas escolas, seja nas organizações da sociedade civil, seja na academia, através das pesquisas. Muitos lugares ainda não abriram, né? Não abriram, não conseguiram abrir a porta, abrir a janela para poder olhar para a criança, né? E instituir a criança também como um
campo de estudo e pesquisa, né, que vai contribuir para a sociedade como um todo. Mas para conversar, né, sobre esses caminhos para a proteção, a gente tem uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, uma profissional exemplar, uma profissional maravilhosa, que é a Alessandra Lanza, que é psicóloga, que é pedagoga. A Alessandra tem uma trajetória linda, né, uma experiência no atendimento à criança e ao adolescente em situações de vulnerabilidade, em situações de violências, né? Ela também é consultora do CLAVES, que trabalha a prevenção da violência sexual contra crianças, adolescentes e jovens. É psicóloga voluntária, atuando em várias ações, né, de emergência no Brasil e no exterior, e especialista em formação pela USP, no Centro de Estudos e Atendimento referente ao abuso sexual, CEARAS. Então, assim, é com muito carinho, né, que a gente te acolhe, Alessandra, e também agradecemos, né, por você ter aceitado, né, aceitado o nosso convite. Então, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Carla, todos vocês, né, que estão aí presentes agora ou vão estar mais tarde, porque está sendo agora gravado, né? Mas eu quero agradecer pelo convite e estamos aqui, né, para fazer diferença nessa semana, nesse mês e, se possível, o ano todo a diferença na vida das crianças e adolescentes no enfrentamento à violência sexual, né? Sim, e né, a gente conversando, né, o abuso, a exploração sexual são fenômenos, assim, muito complexos, né, mas a gente precisa pensar sobre por onde começar, um ponto de partida, né, e aí muitas vezes a gente fala sobre a educação, né, então, assim, o que você pensa, assim, da educação da sexualidade, como um ponto de partida, como algo a ser pensado e algo a ser considerado de uma forma mais ampla? O que eu costumo dizer, Carla, não só eu, né, como os teóricos que nos embasam, é justamente isso, que a sexualidade para a criança, ela é diferente daquilo que é para o adulto, né? A sexualidade, ela é um aprendizado e ela está presente na nossa vida desde o momento que nós nascemos, né? Desde o momento que a gente é tocado, acariciado, a relação da criança com o afeto recebido do outro é justamente esse, né? É de afetividade, essa sexualidade que passa pelos sentidos da criança, pelo ouvir, pelo ver, pelo paladar, pelos cheiros, pelo olhar, pela escuta. Então essa criança ela é invadida por esse outro nesse sentido de ser tocada e ela pode ser tocada pelo afeto. A criança ela passa pela sexualidade através desse afeto. E como que a gente ensina isso? É conversando, é ensinando, igual a gente ensina matemática, português, enfim, igual a gente ensina a usar o banheiro, igual a gente ensina várias coisas para a criança e o adolescente, a gente ensina a sexualidade. E aí, muitas vezes a gente confunde, né? Porque existe para o adulto, a gente não discrimina muito, né, as questões para a criança, por exemplo. A criança não aprende igual a gente que já é adulto. Ela tem uma referência a partir do outro que ela tá do lado dela, o outro responsável. A mãe, o pai, a babá, o avô, não sei. Aquele que se responsabiliza pela criança. Então, quando você vai cuidar de uma criança, é importante o seu parâmetro da sexualidade. O que é certo? O que é quem é esse outro, né, esse ser que está diante de mim e que precisa do meu cuidado? Como eu vou tocar essa criança? Como eu vou cuidar dessa criança? Isso tudo tem a ver com a sexualidade, com aquilo que passa pelos nossos sentidos, né? E isso tudo é ensinar para a sexualidade. A Christiane Sanderson, num livro dela sobre o abuso sexual, ela fala justamente disso. A criança, ela pode te pedir para ser beijada em várias partes do corpo, mas é você que diz se sim ou que não.
Então é nós que colocamos o limite. É o adulto responsável por essa sexualidade, pelo ensino dessa sexualidade, é que coloca o limite para que a criança entenda que tem toques que podem e toques que não podem. Mas isso quem faz é o adulto que é responsável pela criança. E é um assunto que tem um tabu, né, que envolve, né? Muitas vezes as famílias não conseguem falar sobre, elas têm um constrangimento, uma vergonha, e às vezes no espaço da escola, né, quando as crianças começam a estudar também, a escola começa a inserir um pouco desse conteúdo, né, que já começa um pouco mais tarde, né, já a criança maior. Então, assim, as famílias ainda se sentem constrangidas e muitas nem concordam que isso seja também parte, né, de uma disciplina na escola, de um conhecimento que possa ser também tratado no ambiente escolar, né? Na minha vivência como psicóloga infantil, então eu ouço muitos pais falarem assim, a minha filha perguntou sobre o que eu faço no quarto com, sei lá, com a mãe dela, enfim. E aí as crianças, elas têm curiosidade, a sua curiosidade é nata da criança. A criança, ela não quer saber o que você faz, ela imagina várias coisas. E aí, uma coisa interessante é pensar que a criança, ela precisa ser respondida. Não respondida de fato como é as coisas, biologicamente como elas acontecem, mas explicar para a criança que tem um momento do particular, do íntimo, tem um momento do papai e da mamãe, tem um momento que aquele momento é separado, porque a criança ela vai perguntar, mas ela quer também uma resposta, porque ela não entende, e ela precisa fazer as teorias dela, de onde ela veio, por que teve um tempo que ela não estava naquela foto, porque tem crianças que reclamam com os pais, né? Por que eu não estava no seu casamento, né? Então, assim, a criança, ela precisa criar as teorias dela, e nós não precisamos dar tudo para a criança, todo o ensinamento. A gente tem que dar um ensinamento que cabe naquele momento, para cada faixa do desenvolvimento. Então, quando eu estou lá brincando com a criança no consultório, né, que na verdade a gente está fazendo análise, né, fazendo terapia, eu e a criança, e aí a criança chega e faz a brincadeira ou pergunta alguma coisa, ela mesmo tem a resposta de alguma forma. Então, ela na brincadeira dela, no lúdico dela, ela cria uma resposta para aquilo, desde quando ela não tenha sofrido a violência sexual, porque aí a resposta é diferente. Mas a criança que está dentro de um processo de desenvolvimento considerado normal, e aí normal dentro daquilo da fase do desenvolvimento, ela vai responder de acordo com aquilo que ela pensa. Foi uma semente, foi a cegonha, ela pode até ouvir os outros falarem, mas ela não assimila aquilo da maneira como o outro fala. Ela precisa entender que como ela sente prazer em ser tocada, em ser acariciada, em ter o colinho da mamãe e do papai, ela também pode falar não, que tem coisas que ela não gosta, ela é vista como pessoa. E é isso que é importante ensinar para a criança, que ela pode dizer não para algumas coisas que ela não compreende, que ela pode perguntar, que ela pode se situar, que ela não precisa esconder, que ela tem uma pessoa de confiança para poder conversar. Muitas crianças vão para o consultório, não tem problema, elas vão para o consultório, às vezes os pais levam para elas aprenderem coisas básicas, né? Que talvez o pai e a mãe têm vergonha porque não resolveram coisas deles próprios. E a gente falando, né, dessas questões, é tão importante a gente fazer, né, analisar e ter esse olhar para a criança em cada fase do seu desenvolvimento, porque esse assunto, o que permeia, né, a educação da sexualidade, não vai ser tratado só quando ela chegar aos 10, 9, 11 anos, né, como você disse, desde o nascimento, e é importante que até para a criança perceber e saber que algumas coisas não fazem sentido, e não é legal aquele tipo de toque,
está me invadindo, eu estou me sentindo com medo. É importante que ela conheça também o seu corpo, é importante que ela conheça também tudo isso, né, esse percurso ele seja feito de acordo com cada fase, né, que não se deixe só, né, lá para 10 anos, 9 anos, quando as escolas começam também a introduzir esse conteúdo, né, é importante que seja tratado respeitando cada fase do desenvolvimento e que ela possa receber também, compreender que vai ser algo importante para o desenvolvimento dela e também para que ela possa, né, quando a gente fala da autoproteção, né, isso possa se dar também. A criança, ela precisa que a família, que é o par parental, né, faça esse apoio para ela. Ajude a criança a discriminar as partes do corpo, ajude ela a entender que como ela tem o cabelo e ela tem que cuidar do cabelo, ela precisa cuidar das partes íntimas. Como ela tem que cuidar do braço, das pernas, que o corpo dela é bom, porque uma coisa que a gente percebe, às vezes, a criança que sofreu a violência sexual, é que ela acha que o corpo é ruim, que ela é culpada por aquilo que aconteceu, porque ela não guardou, mas ela nem sabia o que tinha que guardar. Ela nem sabia que existia aquela parte do corpo que deveria ser cuidada, que aquela parte do corpo ali era íntima, era privada, porque na verdade a criança ela precisa do outro para poder referendar o corpo dela. Então é a outra pessoa, o outro com esse olhar de responsabilidade que vai falar com ela assim, olha, tem partes no seu corpo que é você que precisa tomar cuidado. Então você tem que aprender a se limpar, a ir ao banheiro, fechar a porta. Me lembro uma vez quando uma criança chegou no consultório, há muito tempo, bem no início mesmo da minha carreira lá, quando eu comecei a trabalhar, e a criança entrou no banheiro e aí ela fechou a porta, aí ela não fechou a porta, eu falei assim, fecha a porta, por favor. Ela tinha 3 anos. E aí ele saiu da sala, porque normalmente quando eu atendo criança, a sala ficou destrancada, e aí ele foi lá fora e falou assim, aqui a gente fecha a porta. Então, assim, como que era importante fechar a porta? Olha que coisa, é dar autonomia a esse ser. Ele pode ser pequeno no tamanho, mas ele está em desenvolvimento. Exatamente. Fechar a porta é muito importante. Significa que tem alguma coisa que é meu, é privado, não é de todo mundo. E isso a gente vai dando à criança essa autonomia sobre o próprio corpo, que ela é responsável por ele. E olha, 3 anos de idade. São os princípios, são os pilares, né, desde cedo, né, que precisam ser comunicados, ensinados, né, na socialização ali da família, bem aprendidos, né, mas, né, e às vezes isso não acontece, né, igual você comentou, situações aí de violência, do abuso, muitas vezes ele acontece, né, com os pequenos, com as crianças maiores, adolescentes, jovens, que se fala pouco, né, da violência contra os jovens, mas ela acontece, a violência sexual. Mas só para falar desculpa, só te interromper, é por causa desse termo violência. A gente pensa que o abuso é usado com violência. E muitas vezes, Carla, eu vou te dizer assim, eu já tenho 14 anos que eu estou atendendo na clínica. Nesse tempo de consultório, o abuso ou a violência sexual, ela não chegou como violência. Raras as vezes ele chegou como uma violência, mas ele chegou como uma brincadeira. Então, a gente precisa ensinar a criança a discriminar os toques. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Aquilo que é gostoso, mas não faz bem. Sabe aquela imagem do engano? Porque é isso que o abusador... Porque a pessoa que violenta, que abusa da criança, é uma pessoa muito próxima dela. É uma pessoa muito próxima à família. É uma pessoa que ela tem confiança às vezes. E aí ela não consegue discriminar. Que é isso que eu comecei lá no início da minha fala. Quando eu falei assim que a criança ela não consegue discriminar o sexual do afetivo. Então ela fica confundida nessa história, nesse engano. Então, por exemplo, quando a menininha chega para mim, uma criança chega e fala assim, fez cosquinha na minha barriga. E ela tá lá porque ela tá com desnutrição, a criança não come, ela tem 4 anos. Isso um caso, né? E é verídico que foi atendido.
E aí, a única coisa que ela dá conta de falar é que ela não gosta da brincadeira de fazer cosquinha na barriga. E aí, ela vai, nessa brincadeira da barriga, até a criança conseguir falar o que era. Na verdade, não era cosquinha na barriga, era uma cosquinha na parte íntima que fazia ela se sentir triste. Então, são coisas, Tem são muitas situações. sutilezas que envolvem, né? Porque quem vai desconfiar que é uma cosquinha na barriga, é um sentar no colo, é um ajeitar a criança no colo, ou a pré-adolescente, ou o pré-adolescente, porque acontece muito com o menino, né, também, a gente acha, às vezes acha que não, e aí ele fala assim, não gosto de sentar, não gosto de ficar nessa posição, e às vezes a gente fala, fica menino, fica, você tem que respeitar, você tem que obedecer. E eles comunicam da maneira que eles dão conta de comunicar, né? Ah, eu não gosto quando a minha mãe vai tomar banho, né? Mas que estranho, por que você não gosta? Não, porque quando a minha mãe vai tomar banho, a pessoa que está aqui na minha casa, ela aproveita para me fazer mal, né? Não gosto de E eles brincar de não sabem, esconde-esconde. né? E assim, por isso que é tão importante, né, Alessandra, a gente escutar, a gente ter uma escuta ativa. É lógico que, né, nós estamos falando enquanto psicólogas, mas isso aí cabe a qualquer pessoa, né? A gente poder dar atenção. Nós estamos falando de uma escuta técnica, mas de uma escuta ativa. Você possa dar atenção, não é ouvir, é escutar, No né? Claves, quando a gente está dando oficina para os professores, pedagogos, as pessoas que aparecem, né, que se matriculam para fazer o curso, uma pessoa que a gente sempre ouve falar que fez a denúncia da suspeita de abuso ou que a criança teve confiança foi a cantineira da escola. Ela que ouviu. E isso é tão peculiar, tão assim, é aquela pessoa que tem uma escuta afinada, que ela fala assim, gente, esse menino tá diferente, ele tá triste. É a pessoa que vê que a criança todo dia que estava lá sorrindo, não tá rindo, não tá brincando, não tá pedindo para repetir o lanche. Então, assim, olha como que essa escuta, ela pode ser, ela é técnica quando fala da questão do aspecto psicológico, de outros profissionais da área, mas ela passa pelo social, onde a criança está inserida. A cantineira, o segurança, o porteiro do seu prédio. As pessoas que... Pode concluir, Alessandra, desculpa. As pessoas que integram a vivência da criança e do adolescente no dia a dia. Porque muitas crianças e adolescentes, e aí eu posso falar por causa da questão da clínica e do tempo que a gente está fazendo oficina do Claves, as crianças, elas contam para as pessoas no entorno. Elas denunciam na escola, através de uma brincadeira, de um desenho, de uma carta. Porque às vezes, muitas vezes, esse agressor ele está dentro de casa. E como que ela vai contar em casa? Exatamente. É muito importante a gente dar essa atenção. E assim, né, você falando da escuta e da observação, né, da gente observar as mudanças no comportamento, no temperamento, na forma de agir, no falar, né, é algo que impacta, né? E aí eu queria até que você pudesse falar um pouquinho, né, da sua experiência, da sua prática, quais são as principais mudanças, o que geralmente impacta na vida da criança, do adolescente, do jovem, né, o abuso sexual. Tudo aquilo que causa na criança uma mudança brusca de comportamento, tanto nela quanto no adolescente, é importante a gente observar. Uma, porque o observador atento, ele está sempre atento a qualquer tipo de mudança. Eu sei que tem muitas mães nos ouvindo, professores, né? Enfim, psicólogos, cantineiros, pessoas que trabalham no serviço, em outros serviços. E a gente, quando ouve, ou quando a gente tem aproximação dessas crianças, a proximidade, a gente percebe os pequenos detalhes. Mas tem algumas mudanças que a gente observa se a gente ficar mais atento. Por exemplo, a criança que para de querer ficar sozinha em casa, por exemplo, ficar sozinha, que eu falo, com aquela pessoa que ela tinha costume. Quando ela não quer mais fazer um tipo de exercício, por exemplo, de ir à casa de algum conhecido.
quando ela começa a ter muito terror noturno, mas esse terror, isso tudo que a gente está falando, Carla, não é isolado, tá? Sempre tem que ter mais manifestações, sim. porque não é, por exemplo, a pessoa pode ter um dia ou outro ter a criança, né, ter uma enurese, que é fazer o xixi na cama, ou uma prisão de ventre, e aí ter uma ecoprese, mas se isso acontece o tempo todo, a criança já tinha mudado de fase, ela já tinha saído do desfraude, não chegou um neném novo, porque a gente sabe que quando chega um irmãozinho, isso a criança regride, mas ela começou a ter esse comportamento de muito fazer xixi na cama, muito chorosa, muitos sonhos de terror, para de alimentar, deixa de não quer mais ir na casa de alguma pessoa específica, tem medos que não são medos incabíveis, por exemplo, medos que não tinha, a criança já tinha vencido aquela etapa e ela regride, né? Então, assim, para a criança é observar o comportamento. Lógico, a gente tem que observar o comportamento e aquilo que está acontecendo no entorno da criança. Ela pode estar sofrendo isso na escola, ela pode estar sofrendo isso na aula que ela faz de balé ou de futebol, porque eu já atendi casos de crianças que foram vítimas de violência sexual dentro de vestiário de banheiro. E é comum. Né? E é como eu disse, o termo violência é porque a gente tem com violência, mas não foi uma violência, né? Na verdade, foi uma brincadeira, um toque que foi uma violência para a criança, mas naquele momento ela não sentiu como violência. Ela pode ter se sentido mal com o toque, mas ela não sabe discriminar. Por isso que a gente precisa ouvir a criança. Né? Então a criança ela vai mudar esse comportamento dela, esse jeito dela, né? Ela começa a vestir roupa muito grande. Já viu adolescentes que põem aquelas roupas enormes, né? Uma autoproteção, né? Isso. Disfarce, não quero sair de casa, não quero me relacionar com as pessoas. Isso faz parte da adolescência? Faz. Mas quando ela muda o comportamento exageradamente, aí a gente tem que começar a perceber, ter esse olhar de lupa, né? De olhar mais profundo, de conversar, de ter uma escuta e falar assim, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Eu gosto de pensar assim que a gente, enquanto agentes de proteção, né? Seja pai, familiar, pessoas do entorno, a gente proporcionar um momento para que essa criança, esse adolescente possa falar de alguma forma. Às vezes a gente proporcionar uma brincadeira, um momento lúdico, ou até mesmo escrever alguma coisa. Eu gosto muito de oficina, quando eu vou fazer com criança ou com adolescente, é fazer aquela caixinha onde que eu falo, mas eu não sou eu, sabe? Eu falo por meio de outro. Então, a amiga da minha amiga, o colega da minha colega, meu primo. Então, assim, para que eles possam se expressar. Porque muitas vezes a gente sabe que a dúvida é dele, né? E ele tem dúvidas. E ele duvida porque ele desconhece. Às vezes ele falta essa habilidade. Porque a gente acha que porque tem a internet, porque tem livro, porque tem isso e tem aquilo outro, a criança sabe tudo, o adolescente sabe tudo. Sabe mal, entende mal. Faz errado mesmo, porque eles vão fazer por experimentação, né? Uma outra coisa também é a escarificação, que é essa coisa de se machucar, se auto-machucar, se auto-infligir dor. Crianças que se mordem, adolescentes que têm machucados, que não saram. Sabe essa coisa de escarificar mesmo, né? Arrancar pedacinhos. Isso tudo é uma coisa para a gente começar a olhar, né? E quando chega também a questão das tentativas de suicídio, de autoextermínio, crianças que querem morrer, já atendi crianças que queriam morrer. Porque como que ela vai viver com aquilo que faz mal ao outro? Porque normalmente a criança está defendendo alguém que ela ama, né? Exatamente. E ela não pode voltar. Exatamente. É muito cruel. Né, muito cruel. E assim, Alessandra, quando a gente pensa, né, a gente fala da criança, do adolescente, a gente está falando agora, né, mas é tão importante que ela receba, né, um atendimento, ou ela seja cuidada, ela seja protegida, né, a partir dessas situações, a gente faz esse trabalho antes para não acontecer, né, um trabalho preventivo.
mas a gente tem que estar pronto para dar uma resposta, caso aconteça. Não é o que a gente quer e a gente se esforçar ao máximo, mas não está na nossa governança, né? Não. Mas quando acontece, porque não vai atingir só o agora, é uma coisa que vai impactar a vida daquela pessoa, daquele indivíduo, assim, para sempre. Né? Então, quão importante, né, a gente pensar em estratégias de como acolher, de como cuidar, e até a família também, né, Alessandra? Muitas vezes aqueles que estão ali com aquela criança, né, também sofrem, né, são envolvidos, o sistema todo é envolvido, né? Hoje, na clínica, atualmente, em alguns lugares que eu trabalho, e até mesmo no consultório, o que eu tenho percebido é um retorno. Porque, assim, a pessoa que atendeu a criança, igual eu já atendi a criança, mas eu já atendi a criança que virou adolescente e o adolescente que se tornou adulto. Então, eu atendi nas 3 fases da vida da pessoa. Ou então eu peguei ela em uma dessas fases de atendimento. E uma coisa que eu percebo, Carla, isso aí é muito particular da clínica, acho que cada um tem sua experiência na sua clínica. Como que a vida dessa pessoa não é mais a mesma. Fica faltando um pedaço. Tem um livro, um teórico, que ele fala que é como se a criança, ela tiver, a Cassandra, né, ela que fala isso, que é como se a criança tivesse uma porta arrombada. Aquela porta lá, ela não fecha mais direito. E aí a gente não percebe, às vezes, porque a criança fala assim, não, mas já esqueci. Muitas crianças, por medo ou adolescentes, para não serem revitimizados, não ser vistos de novo como uma criança que sofreu abuso ou violência sexual, elas tentam negar. Mas chega um dado momento na vida que essa criança ou esse adolescente, ele não rompe. Porque o abuso e a violência sexual, ele causa uma ferida. E ela é uma ferida num lugar que a gente não percebe. É na alma do sujeito. Por isso que quando eu tô lá com uma criança que a gente vai para a justiça e que, né, tem todos os trâmites legais, uma coisa que eu procuro fazer é mostrar essa ferida que ninguém vê. Porque ela é invisível aos olhos nus. Se a criança não manifesta no corpo, ela só vai manifestar quando ela estiver adulta, na hora que ela for ter um relacionamento com um outro. Quando ela não der conta de ter um ato prazeroso a respeito dela, quando ela não consegue ser bem sucedida em alguma área da vida dela, que remete àquela falha lá atrás, que não foi reparado. Então, assim, como que isso precisa ser ao longo da vida do sujeito que sofreu o dano pelo abuso, ele tratar disso? E como que a gente faz isso? É dando suporte. O suporte de uma escuta que não é uma escuta agressiva, não é uma escuta punitiva, não é uma escuta que quer saber a verdade para poder virar, para poder xingar, brigar, falar que você tem culpa, mas essa escuta de falar, olha, eu estou aqui com você, eu estou com você, você é importante, o seu corpo é importante, você não tem culpa, porque desculpabilizar a pessoa é muito importante. Ela acha que ela que provocou aquilo tudo, porque se ela não tivesse vestido aquela roupa, Carla, ela não teria sido violentada. Se ela não tivesse conversado na internet com aquela pessoa, se ela não tivesse ido naquela festa, quantas vezes eu ouvi isso? Mas se eu não tivesse falado oi com aquele menino, né? Porque às vezes é um outro adolescente, foi minha culpa. Minha mãe me falou que não era para eu sair de casa e eu saí. E muitas vezes essa criança e esse adolescente, eles ficam numa culpa muito grande. Muitas vezes não, todas as vezes. Alessandra, e assim, a gente vê assim, até a questão cultural também, e social, quando a gente observa em alguns lugares, né, a gente conversando e a gente dialogando sobre esse tema, essa coisa da culpa
né, que a criança ou adolescente pega para si diante de uma situação dessa, mas da culpa também que toda a sociedade uma visão machista, uma visão preconceituosa, né, também estabelece e aponta, né, eu já ouvi em muitos locais onde a gente, né, trabalhando com os grupos, as pessoas comentando, as meninas sofrem abuso mesmo, elas usam roupa decotada, elas usam short, ela lá, não, a culpa é delas, né, então, assim, é algo, assim, que também precisa ser dialogado, precisa ser discutido, ser colocado em pauta, né, todo esse emaranhado, né, da culpabilização, né, daquela pessoa que está vulnerável ali e que não, né, enfim, isso é muito comum, né, das pessoas apontarem, né, e às vezes não querem nem escutar de fato o que aconteceu, mas né, a culpabilização já está ali pronta para ser disparada, né, como uma arma, né, já está pronta para ser disparada. Eu ouço das mães, já ouvi, né, das mães de meninas, que elas não seriam mais a mesma pessoa porque sofreu a violência sexual, como se isso fosse um determinante para a vida inteira. Existem sim fatores que a criança e o adolescente vão ter que tratar mesmo, elas vão ter que se haver com isso, mas ela não é o abuso. Ela está para além disso, é um olhar realmente que a gente tem que ter para a pessoa que sofreu de esperança. Porque ela pode sim, ela pode viver a vida dela plena, satisfatoriamente, da maneira que ela quiser. Mas não é porque ela é mulher ou porque ela é homem, né, no sentido da questão do gênero, enfim, que a pessoa tenha, é que ela é. Porque eu já ouvi, Carla, às vezes dos pais perguntarem para mim assim. Mas ele é menino, e aí? Sofreu abuso, e agora? Como se isso tivesse alguma coisa do sentido de a criança não ser mais a mesma, ele não poder ser homem por causa que ele sofreu abuso. Isso aí também é uma discriminação muito grande, sim, né? Sim. Tanto para a menina quanto para o menino. Quantos meninos que não falam por medo disso? Desse tabu, né? Porque como que eu posso ter sofrido um abuso, ter sofrido uma violência e como que vai ficar a minha masculinidade? Quantas vezes já ouvi isso? Então, assim, a gente precisa ter um olhar de amor, um olhar de esperança para essas crianças também. E pensar que a gente não é menor ou maior que o outro por causa da nossa cor, do nosso gênero, do nosso status social. Nós somos pessoas e, como tais, nós precisamos ser validadas, somos valiosos do jeito que somos. E, às vezes, muitas coisas facilitam o abuso justamente porque a criança e o adolescente, eles não têm essa validação dentro da própria casa, dentro da própria família, que é esse olhar de menosprezo, que é esse olhar do engano mesmo, né? A qual a criança é sempre comparada com o outro, o adolescente é sempre comparado com o outro que é melhor. E aí o que o abusador, o agressor sexual faz? Ele vai nessas vulnerabilidades da criança. Já que o outro não te olha, já que você não tem valor para o fulano, para mim você tem muito valor. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência que o ser humano, ele é valioso, nós somos valiosos. Né? Isso que você falou da discriminação, né? Por ser mulher, por usar uma roupa curta, nós somos valiosos pelo que somos. Não pela nossa roupa, pelo nosso status social, nós somos pessoas. Temos que ser respeitados na nossa individualidade, na nossa singularidade, na nossa forma de pensar, porque isso nos faz sermos pessoas com direitos, deveres, mas isso começa muito desde cedo, desde muito pequeno, né? Alessandra, assim, nós acreditamos que o público que nos assiste é um público bem eclético, mas nós temos um grupo muito forte, assim, de educadores, de atores sociais, de militantes, né, de ativistas dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, eu acho que é bacana, se você pudesse falar um pouco, assim, né, eu ouvi, uma criança chegou e me contou,
né? Poder falar um pouquinho assim de como essa pessoa pode acolher, como essa pessoa pode ajudar. A gente pensando também até, né, nessa intervenção interdisciplinar, né? Porque não vai ser só um caminho que vai ser suficiente, que vai dar conta disso tudo, né? São vários outros caminhos que vão precisar ser acionados, né, para poder acolher e cuidar, né, dessa criança no que ela precisa. E até os seus familiares também, no caso. Uma coisa que você não pode garantir para a criança é que você vai guardar um segredo para ela. Uma coisa que você tem que fazer é ouvir a criança, esperar ela falar, né? Isso é dentro, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Igual você falou. Não estou falando só da nossa escuta dentro do consultório. É manter-se firme, sabe? Ser essa pessoa que, se a criança te procurou para conversar ou o adolescente, é porque ela confia em você. Ela só foi até você porque ela sentiu segurança que ela pode falar até das coisas ruins dela com você. Então muitas vezes ela fala assim, mas eu vou te falar isso, mas você não conta para ninguém. Isso você não pode garantir para ela. O que você pode garantir para a criança é que você está com ela naquele momento e que você vai ouvir. Eu lembro até hoje, foi até um texto que eu escrevi outro dia, certo dia aqui, como que eu entrei para essa causa, né? Foi por causa de uma criança, é lógico. Um menininho que chegou para mim no meu primeiro dia de trabalho, e aí ele chegou e segurou minha mão, e ele falou assim, você não solta? E aí eu fiquei, porque era meu primeiro dia, você chega na instituição, a primeira coisa que acontece é pegar, o conselho tutelar não, o oficial de justiça entregou a criança, e eu lembro a criança, 5 anos de idade, toda machucada, e eu tinha que fazer todo o trabalho de levar para fazer o corpo de delito, levar para o posto de saúde, fazer a denúncia no conselho, fazer todo o relatório, todos os trâmites que a gente sabe que tem que ser feito. E eu lembro que eu fiquei assim, foi muito impactante. E eu lembro que ele segurava a minha mão e ele não soltava a minha mão. E quando terminou o dia, porque isso foi o dia todo, não sei por quantos lugares a gente passou mais, só sei que quando chegou no lugar, novamente que eu tinha que deixar a criança, ele falou assim, você falou que não ia soltar a minha mão. E aí eu pensei assim, tem coisas que a gente não pode falar para a criança mesmo. Porque eu precisava soltar a mão dele para eu voltar para minha casa. Mas tem coisas que você pode fazer. Eu falei com ele assim, eles entendem ao pé da letra, né? Não solta a minha mão. Não solta a minha mão. O que a gente pode garantir para a criança é que a gente vai estar do outro lado da corda com ela. Então, por exemplo, se ela te contou, você seja firme, esteja ali. É lógico que você vai ficar assim, você vai se sentir, às vezes, todas as vezes que eu ouço uma criança falar, e eu atendo um público muito específico, que eu atendo crianças até 7, 8 anos de idade, né? Então, assim, são crianças até 12, no máximo. São crianças muito pequenas que chegam para poder contar dessa violência. Então, assim, quando a criança fala, ela confia em você. E ela fez já essa ponte com você. Então, ouça, acredita no que ela diz. Porque a criança, ela não mente. Ela está falando de uma coisa para você que é verdade, aconteceu. Se ela está te dizendo, é porque aconteceu com ela. E você ouça atentamente, acredite no que ela diz. Fale com ela que ela não é culpada. Porque ela não é culpada pelo outro ter feito aquilo com ela. Ela foi vítima. Isso é importante a criança e o adolescente saber. Ela não, muitas vezes a criança ela fica o tempo todo falando, mas fui eu, porque o abusador, o agressor sexual fala isso com ela. Então o que é importante é a criança saber que ela não tem culpa sobre aquilo que aconteceu com ela. E outra coisa também, buscar ajuda. E falar com a criança que vocês vão precisar de mais uma pessoa, talvez até uma outra pessoa além dessa, para que vocês possam fazer o quê? Buscar ajuda. E ela precisa entender que ela precisa de ajuda. E como que a gente faz isso? É conversando, dando para ela essa segurança. E para ela poder saber, a criança entender que isso ela está criando agora pontes de acesso. Porque até então ela estava ilhada, mas agora ela já tem você.
ela tem uma outra pessoa que vai vir para essa conversa, que é uma outra pessoa responsável, que vai ouvir atentamente o que ela tem a dizer, que vai tomar as medidas necessárias para aquele momento, porque a gente não sabe se o abuso está acontecendo naquele momento, se ele aconteceu há muito tempo. Dependendo da idade da criança, a criança não sabe nem sabe dizer quando foi que aconteceu. Então a gente precisa ajudar a criança sem colocar palavras na boca dela, para que ela possa dizer mais fielmente o que aconteceu. Então é todo esse trabalho. E como que a gente faz isso? É na escuta. Essa escuta que a gente fala que é uma escuta ativa. A gente não está passivo. A gente está ali ouvindo e ao mesmo tempo estando com a criança, né? Para que ela possa confiar. Ela primeiro tem que romper o silêncio. Ela já fez alguma coisa. Ela falou com você. Agora, são os outros passos que vão ser dados a partir dali, tanto a criança quanto o adolescente. Sim, e o encaminhamento, né, para os órgãos competentes também, para que, né, as outras áreas também possam ser acionadas para proteger essa criança. Muitas vezes a gente vê que a família também não sabia, não, né, e quando descobre, é como se fosse o dominó, cada peça sendo, o dominó sendo disparado ali, né, e fica aquela coisa assim no ambiente familiar, né, então a criança, muitas vezes, a culpa também, né, algumas mães a gente escuta, né, porque eu podia estar ali com ela, com ele, porque eu deixei participar do time de futebol, porque né? Porque se, né? É muito pesado, né? Para alguns também, né? E essa mãe, ela precisa ser ouvida, ela precisa também de amparo. Não é só a criança, é toda a família. Para cada pessoa que sofre a violência sexual, as pessoas do entorno também são violentadas. Porque à medida que a criança denuncia o abuso sofrido, que ela fala daquilo, a mãe sofre, o tio sofre, o irmão sofre, a família inteira está naquele ambiente. Então, todos ali, a pessoa que vai ouvir a denúncia também, ela também passa por esse lugar. Nós que estamos na escuta, a gente também passa por essa violência, porque é uma violência mesmo, é uma agressão, né? É uma coisa que não é natural. O abuso não é natural. Ele não é uma coisa que é da ordem do desenvolvimento natural da criança. Não, ele infringe a lei, né? Ele é para além e não está dentro daquilo que é esperado. Então, as pessoas ficam muito tocadas. E a mãe, principalmente, a pessoa que é responsável pela criança, ela sente a culpa ela é culpada porque ele é filho da mãe, não é assim, Carla? Onde que essa mãe estava que não viu o que esse menino estava fazendo? Né? Mas onde que estava o tio? Onde que estava o primo? Onde que estava o pai dessa criança? Onde que estava a mãe é a primeira, sempre. Então a culpa é sempre da mãe. A mãe é aquela pessoa que vai ser a pessoa que vai ser também, junto com a criança, culpabilizada pelo que aconteceu. Então, essa mãe precisa também ser ouvida, ser acolhida, ser desculpabilizada, entender o que aconteceu, o que levou ela não ver o que estava acontecendo em casa, né? Porque a criança dá sinais. Uma coisa que eu percebo nos atendimentos é que a criança, ela falou, mas às vezes as pessoas não ouviram, por ela ser criança, por ela ser brincalhona, por ela, às vezes, a criança fantasia, brinca, e aí as pessoas não ouvem, né? Porque dão menos valor para aquilo que ela está dizendo. Então, é importante observar os sinais que a criança e o adolescente dão, né? É algo muito, né, a gente está falando desde o início, né, é algo muito complexo, mas a gente tem que partir de algum lugar, né, e você trouxe algumas possibilidades, alguns caminhos, né, a gente não esgota aqui, a gente não abordou todos os caminhos aqui, mas a gente queria trazer, abrir essa porta, abrir essa janela, né, para que as pessoas que estão assistindo com a gente também possam ver por essa janela possibilidades para se engajar, para se comprometer com a proteção da criança e do adolescente, né? Esse trabalho. Eu esqueci de falar isso, pensar que assim, às vezes a gente tem uma suspeita.
você não tem que denunciar o abuso porque ele aconteceu. Às vezes você suspeita. Então você pode fazer uma denúncia anônima, você pode fazer uma visita para, por exemplo, às vezes um professor, um educador, fazer uma ligação, criar métodos, meios de estar em contato com essa criança para poder pesquisar um pouco mais, para saber o que acontece na vida dessa criança. Nós somos responsáveis pelas crianças e os adolescentes do nosso entorno. Porque senão fica coisa do outro, a responsabilidade é do outro, é igual a gente falou, a culpa é da mãe, né? Nesse jargão popular. Não é, nós todos somos responsáveis. Quando a gente se coloca como responsável daquela criança que você vê ali na esquina, o dia inteiro sozinha na rua, por que aquele menino fica o dia inteiro na rua? Por que ele tá o dia inteiro na rua sozinho? Você já perguntou, cadê sua mãe? O que você tá fazendo aqui? Você já foi lá, já perguntou? Eu costumo dizer isso para as pessoas quando eu faço oficina. A gente é responsável. Às vezes você vai na padaria, toda vez que você vai na padaria, o menino está lá na porta da padaria sozinho. Você já perguntou por que ele está lá sozinho? Por que ele não está na escola? Por que ele não está na escola? Com a família? Sim. A gente tem a mania de achar que a responsabilidade é do outro, é só do outro. E com isso a gente vai excluindo e se eximindo da responsabilidade. E não é assim. A responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Como ator social, como a gente costuma dizer, nós todos estamos nessa vivência do social. Então a gente é responsável. Eu ouço um grito, a criança chora o dia inteiro. Eu moro num prédio, vamos supor, ela chora o dia inteiro ela grita. Será que eu não posso lá levar um bolo um dia para essa casa? Um dia bater lá o interfone? Porque a gente precisa perguntar. Às vezes está acontecendo uma violência do lado da nossa casa e a gente não faz questão. É o problema do outro. Sim, a gente se comprometer, né? Não é invadir a privacidade de ninguém, não estamos falando sobre isso, mas também de se comprometer e de entender para que se alguma coisa estiver ocorrendo, a gente possa ser um canal que possa apoiar, ajudar de alguma forma. Socorrer, recentemente, às vezes a mãe está precisando de um socorro, né? Assim, às vezes a mãe que está lá com aquela criança que acabou de chegar, igual a gente está vendo agora em tempo de pandemia, as mães todas de primeira viagem, né? Então a gente às vezes precisa mesmo de dar um socorro, oferecer ajuda. Isso é humano, né? Não é invasão, é oferecer mesmo, se mostrar proativo nesse sentido. E criar espaços, né? Eu acho que assim a gente fala muito também, o conhecimento não cabe, não pertence só a alguns, o conhecimento ele tem que ser dividido. Quando a gente divide, a gente está multiplicando, a gente está somando, né? A gente tem que parar com essa coisa do egoísmo, né? O saber é só eu que detenho, quebrar esse paradigma, né? Do olhar que a gente tem com a criança, com o adolescente. Eu não estou falando isso porque eu faço parte de uma organização da sociedade civil que defende os direitos da criança, mas a gente, enquanto cidadão, a gente não pode passar o bastão, para o conselho tutelar, é para o psicólogo, é para a ONG, é para a organização da sociedade civil, sabe? Somos todos, né? Cada um da maneira que for possível, né? Mas que a informação circule, que o conhecimento, que os processos educativos circulem, e também não fiquem, né, só em alguns ambientes, que ele possa ser multiplicado, né, e que a gente possa, à medida que a gente conhece, a gente defende, né, Alessandra? À medida que a gente tem esclarecimento, a gente procura, né? Porque se até então uma família não sabia dos órgãos competentes para fazer uma denúncia, ou que alguns comportamentos percebidos, né, na observação da criança podem ser relacionados a uma situação de violência, situação de abuso, né? Isso, você tendo essa informação, você tendo esse conhecimento, você tem uma percepção diferente e uma atuação também diferente, né? Você não vai ignorar, você não vai fechar os olhos, você não vai virar o rosto, né? Porque isso também é um pouco do preconceito, né? Porque as pessoas tendem a acreditar
o abuso sexual, a exploração sexual, ele se dá só em alguns ambientes, em alguns bairros, em algumas famílias, como você estava até dizendo há pouco, né? Então, é uma coisa que é um fator que acontece em todos os lugares, pode acontecer com todos, né? Então, assim, é importante que a gente esteja pronto, a gente esteja atento, não é para ficar com neurose, né? Também ficar essa coisa, né, assustado, preocupado, mas quando a gente fala isso é porque o conhecimento, a informação, ela nos dá outras perspectivas, é poder também, né? E poder de defesa da criança passa por aí também. Ela conhecer seus deveres e conhecer seus direitos. Porque as Sim. crianças, elas precisam saber que elas têm direito. Elas precisam ser conhecedoras do seu direito. Desde a mais pequena, desde a pequenininha até o adolescente. Para quê? Para que ele possa saber que ele tem a voz, que ele tem voz, que ele pode dizer. Porque, assim, talvez a gente ache que não, mas o abuso ele acontece em qualquer classe social. Ele está em qualquer classe social. Né? E às vezes as pessoas mais ricas acontece até muito mais e a gente nem sabe, né? Porque o conselho tutelar não vai lá, na maioria das vezes, né? Tem alguns lugares que notificações também, chega, elas não trazem a realidade dessa situação, né? Não estou falando que não exista, né, a notificação. Eu estou falando que talvez fica a subnotificação que a gente não sabe, porque não é denunciado. Não são todos que fazem a notificação. Não é todo profissional que faz que relata. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Então, se o saber, essa propagação do saber, do falar, igual o 18 de maio, que é uma possibilidade que a gente tem de dizer dessa violência que acomete muitas crianças e adolescentes, a gente oportunizar isso mesmo, falar para que os pais, os tios, avós, os responsáveis, as instituições se alertem mesmo, porque isso acontece. Não é uma coisa lá longe, é uma coisa que talvez pode estar aqui próximo a mim. Sim. Alessandra, a gente está chegando ao final. Quero agradecer muito, né, você aqui conosco, agradecer muito a sua partilha com a gente. É sempre bom estar junto de você, poder te escutar. E eu acredito que o que você trouxe, né, essa perspectiva do cuidado, essa perspectiva da educação, né, atentando para a fase de desenvolvimento de cada criança, isso é uma ferramenta, é uma força, né? É um caminho para a proteção. Isso. Eu que agradeço, Carla. Como você mesmo disse, a gente não tem pretensão de esgotar nada, né? Porque cada um tem o seu manejo, mas realmente, eu acho que é a questão de colaborar um pouco para esse enfrentamento a qual nós nos dispusemos a trabalhar com ele e ajudar a maior quantidade de crianças e adolescentes que a gente conseguir alcançar e poder ajudar, ser mão, ouvido, né, conseguir dar voz a esse sujeito que está aí precisando, né, que precisa desse apoio. Então, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. E a gente vai encerrando, né, gente, agradecendo a vocês por estar acessando, fazendo o convite para que amanhã vocês também possam assistir a live que vai acontecer às 15 horas. Também, no dia 18, uma live às 15 horas, com convidados muito especiais. E, né, um grande abraço e obrigado. Vamos juntos, né? Vamos continuar nessa convocação e nessa soma de saberes, soma de experiências, soma de expertises, para a gente poder somar, né, e criar essa força que as crianças precisam na proteção. Um beijo para todo mundo e muito obrigada.